Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Jogando no Maracanã, o Atlético venceu o Fluminense de virada por 2-1 e de quebra deixou a zona do rebaixamento. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os dados e a análise desse grande triunfo rubro-negro no principal palco do futebol brasileiro. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, deixe o seu like, é uma maneira de prestigiar o nosso trabalho e fique à vontade para fazer o seu comentário. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Viegas Printer Locação de Impressoras. Na Viegas Printer você encontra impressoras e computadores que atendem à sua necessidade. Atendimento em qualquer lugar do estado de Goiás. Para falar com um dos consultores da Viegas Printer, 99143-7700. O Atlético, na terceira tentativa, teve a oportunidade contra o Juventude, contra o Corinthians e hoje contra o Fluminense. O Atlético finalmente deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro com essa vitória de virada por 2-1. Claro que o torcedor atleticano já deve ter olhado a tabela muitas vezes, mas não custa ver mais uma vez. Vamos ver como é que ficou a tabela nesse início de rodada, né? Até agora tivemos 2 jogos, Juventude perdeu para o Bragantino por 2-1 e o Atlético venceu o Fluminense também por 2-1. Então o Atlético saiu da 18ª colocação e subiu momentaneamente para a 13ª colocação. Já o Fluminense entrou na zona de rebaixamento com essa derrota para a equipe do Atlético. Agora sim, vamos conferir os dados do jogo, começando pelos principais números. Posse de bola, o Fluminense naturalmente sempre tem uma posse de bola maior, né, do que a maioria dos seus adversários, 60,2% para o Fluminense, 39,8% para a equipe do Atlético. Finalizações, o Atlético teve uma posse de bola menor, porém muito mais finalizações. Você tem aí 9 finalizações do Fluminense e 16 do Atlético. O Atlético ainda finalizou 7 vezes de maneira correta. Precisão nos passes, 91% para o Fluminense, 89% para a equipe do Atlético. Os cruzamentos 18-24, lançamentos 25-37. Desarmes, 16 desarmes da equipe do Atlético contra apenas 6 do Fluminense. Esse, sem dúvida, é um número muito interessante. O Atlético desarmou muito no jogo. 3-3 em números de escanteios. Agora vamos conferir o time que o técnico Jair Ventura colocou em campo, a equipe que ele utilizou para vencer o Fluminense. Ronaldo no gol, Maguinho na direita, o Adriano, Pedro Henrique e o Alejo Cruz, que foi o escolhido para jogar na lateral esquerda. Lucas Baralhas, depois Max, Haldney e o Shailon. Lá na frente o Emiliano, que deu lugar ao Derek, e o Luiz Fernando, que foi substituído já nos acréscimos do segundo tempo pelo Zuleta, que entrou e fez o gol da vitória rubro-negra. Mapa de calor, esse aí é o mapa da equipe do Fluminense, muita posse de bola no setor defensivo, pode observar, principalmente pelo lado direito. Quando chegava ao setor ofensivo, o Fluminense buscava os lados de campo, tentava explorar muito o jogo por esse lado direito, por onde jogava o Samuel Xavier e também o Marquinhos. O lado esquerdo também tinha chegada, mas principalmente pelo lado direito. Já o Atlético, por sua vez, teve também a sua posse de bola, mas em manchas isoladas, algumas 2 manchas ali no setor defensivo e uma mancha mais forte pelo lado esquerdo no setor de ataque. O Atlético que daqui a pouco eu vou entrar na parte tática, mas o Atlético optou muito por enfrentar o Fluminense. Esse foi um fato interessante. Daqui a pouco a gente vai falar disso também no lado tático. Falando tecnicamente do jogo, primeiro, eu gostei do início do Atlético. O Atlético conseguiu fazer uma marcação alta nos primeiros minutos e bem sucedida, pois o Fluminense raramente quebrou essa marcação e quando quebrou o Atlético conseguiu se recuperar e perdeu uma chance incrível de abrir o resultado com o Emiliano. O Emiliano tem perdido muitos gols, isso vai pesando em cima do jogador.
A cada jogo, no último contra o Corinthians não aconteceu, mas no jogo anterior havia acontecido isso. A cada jogo ele vai perdendo oportunidades claras e isso vai pesando contra o Uruguai, que eu imagino inclusive vai ter dificuldades aí para seguir como titular da equipe do Atlético. Depois daquela oportunidade, o jogo ficou com muita disputa, mas sem oportunidades. Pouquíssimas finalizações no primeiro tempo, somente na reta final do primeiro tempo é que o jogo volta a ter um pouco mais de movimentação, mas o Atlético ia suportando muito bem as tentativas do Fluminense. Acaba num erro do Baralhas, né, um erro de passe, ele tenta fazer o passe, joga no pé do Ganso, né, deu uma assistência para o Ganso, que avançou e chutou no ângulo, sem chances para o Ronaldo, 1-0 para o Fluminense. Veio o segundo tempo, o Jair não mudou, eu achei até que ele já iria mexer no intervalo, acabou não mexendo, e para mim o Atlético ali nos primeiros 10, 11 minutos do segundo tempo passou pela maior dificuldade dele no jogo. Foi o único momento em que eu vi o Fluminense superior ao Atlético. O Fluminense criou uma oportunidade clara com o Cano para fazer o segundo gol. Teve uma outra oportunidade também, acabou desperdiçando e a partir dali 12, 13 minutos o Atlético conseguiu se assentar em campo, conseguiu voltar a incomodar a equipe do Fluminense e acabou chegando ao empate num golaço do Luiz Fernando, né? Mas um golaço mesmo. Jair Ventura também mudou a equipe, abriu mão dos três volantes, já não fazia mais sentido manter três volantes na equipe, necessitando buscar o resultado, né? Estava perdendo por 1-0, ele colocou o Max no lugar do Baralhas, abriu o Max do lado direito, passou a ter mais pressão sobre a defesa do Fluminense e começou a criar. O próprio Max teve uma oportunidade interessante, bateu em cima do Fábio, depois uma outra finalização de fora da área também em cima do Fábio, até que veio o gol do Atlético. Um golaço do Luiz Fernando, né? Pegou o rebote, bateu de sem pulo, um golaço mesmo. O Luiz Fernando que é o melhor jogador do Atlético nessa Série A, disparado, né? Eu não vejo concorrentes para o Luiz Fernando por este pleito até o momento. E a reta final, quando o Fluminense já muito pressionado, a torcida vaiando e cobrando demais, o Atlético conseguiu encaixar uma roubada de bola. O Atlético, quase no primeiro lance, ele rouba a bola e perde um gol. No último, o Atlético consegue roubar a bola, criar a jogada. O Max finaliza, o goleiro dá o rebote. E o Zuleta, que tinha entrado 2 minutos antes, 1 minuto e pouco antes, ele chega para finalizar e fazer o gol da vitória do Atlético, uma vitória importantíssima. Taticamente, eu gostaria de destacar um aspecto. Eu gostei muito da postura da equipe do Jair Ventura, porque ele propôs marcar alto em grande parte do tempo e conseguiu executar com sucesso. Né? O Atlético, vamos até fazer aqui trazer um pouquinho aqui. O Fluminense usa muito essa saída, às vezes ele põe até 4 jogadores, baixa até o volante aqui, abrindo um pouquinho os laterais, né, para fazer uma saída aqui quase com 5 jogadores. E o Atlético encaixou, porque o Jair marcava num 4-5-1, né? Só que no momento de tirar a marcação, ele subia. Ele subia os 2 ponteiros, o centroavante já estava por lá, subia o meia, fazia uma linha de 4 lá na frente, encostava um volante por trás para evitar que o Fluminense é um negócio de puxar os jogadores e povoa o setor da bola. Né? Só que o Atlético, quando tinha a oportunidade de subir em velocidade, você não via o Atlético subindo de maneira desorganizada. Ele subia em velocidade, quando via a possibilidade de roubar a bola. Quando o Fluminense tinha essa bola sob controle, aí o Atlético voltava, se posicionava numa linha média, e fazia um 5-4-1. Um 4-5-1, desculpe. Fazia o seu 5-4-1 normal numa linha média. E aí, onde era o setor, por exemplo, a bola aqui do lado direito, o ponteiro saía. A bola mais centralizada, o volante saía. Aí voltava para a linha, né? Um movimento natural. Já quando o Fluminense tentava recuar essa bola, o Atlético ia subindo em alta organização, subia todo mundo para tentar encaixotar o Fluminense na parte de cima. Então o Atlético conseguiu executar bem essa marcação, porque ela é perigosa. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo aqui com esse time na marcação alta, ok? Você sobe todo mundo. Qual é o risco? O adversário quebrar essa primeira marcação.
né? Se o adversário quebra a primeira marcação, por exemplo, ele começa a fazer 4 contra 4 com o campo aberto, né? Com todo esse espaço de campo aqui, 4 contra 4, 3 contra 3, aí a situação fica extremamente complicada. Mas o atleta não sofreu com isso, né? Teve alguma dificuldade no início do segundo tempo, mas aí foi muito mais com o Fluminense trabalhando a bola dentro do campo do Atlético do que em contra-ataques. E tomou um gol num lance atípico, foi um erro de saída de bola do próprio Atlético. Mas o encaixe da marcação do Atlético funcionou muito bem, né? É, jogadores, né? Vamos falar aqui do desempenho dos jogadores atleticanos. O Ronaldão teve culpa do gol, pegou uma bola do Cano, uma bola plástica, né? Mas não foi também aquela defesa diferenciada. O Cano acabou finalizando mal a jogada. O Maguinho, um jogo seguro do Maguinho. O Adriano também seguro. Pedro Henrique não comprometeu. Alejo Cruz, para mim, foi uma grata surpresa. Quando eu vi ele na escalação, eu temi, porque o Marquinhos jogando em cima dele, eu pensei que poderia causar muitos problemas para a defesa do Atlético. Isso não aconteceu. O Marquinhos ganhou só uma jogada no início do jogo, mas que não resultou em nada. O Lucas Cal, um jogador que colabora muito taticamente, aparece pouco para o jogo, mas taticamente hoje, para mim, é o volante do Atlético mais garantido. Para mim, se o Jair imaginar em tirar um volante do Atlético, eu penso que o Lucas Cal seria a última opção. Ele saca o Baralhas como sacou, saca o Haldner como sacou. Por exemplo, no jogo contra o Corinthians, ele tira os dois e mantém o Lucas. Então, o Lucas hoje é o volante mais titular do Atlético, dos três. Baralhas mal no jogo, não só por ter entregado o gol do Fluminense, mas é um jogador muito abaixo do Baralhas que a gente conhece. Haldner razoável, muito dedicado, tem muita dificuldade no passe, né? Isso é ruim para o volante. O Shailon foi discreto no jogo, mas defensivamente colaborou muito. Ele acompanhava o Marcelo, né? Ele era o responsável por acompanhar o Marcelo. Em poucos momentos ele marcava por dentro. Foi bem nesse sentido. O Emiliano é um jogador que eu acho que está na hora do Jair rodar, sabe? Não vale a pena ficar insistindo, senão vai queimar ele. Vai, pelo menos para essa temporada. É um jogador ainda em formação, está tendo muitas dificuldades nas finalizações, tem perdido gols claros e isso é muito perigoso. E o Luiz Fernando, que é o jogador mais corajoso do Atlético na Série A. Né? É o cara que não tem medo do jogo, que não sente o jogo e fez um golaço no Maracanã, um gol realmente de placa. Os jogadores que entraram, Max entrou bem, né? Deu uma dinâmica interessante ao ataque do Atlético, conseguiu movimentar o jogo a favor do Atlético no segundo tempo, teve participação do gol, é ele quem finaliza a bola por rebote do gol do Zuleta. Entrou também o Derek, discreto, né? Bastante discreto, e o Zuleta que teve muita estrela. Né? Jogou ali 1 minuto e meio mais ou menos e fez o gol da vitória do Atlético. Quem sabe isso não o recoloque no time, né? O Zuleta que andou um tempo sem espaço, volta a reaparecer na equipe. Quem sabe ele não consegue aí, voltar a ser competitivo dentro do elenco do Atlético. Mas para mim hoje, se eu tivesse que escolher, falar assim, escolhe um cara para você eleger como o melhor do jogo, eu escolheria o Jair Ventura. O Jair Ventura conseguiu executar com muita qualidade o seu plano tático. Não executar, né? Pensar o plano tático. Quem executa são os jogadores. Mas a estratégia definida por ele para o jogo deu muito certo. É claro que às vezes o jogador entrega a bola, como o Baralhas entregou, o Emiliano erra o gol. Isso aí não tem como colocar na conta do treinador. O que eu observo são as estratégias que o treinador define para começar o jogo, durante a partida, e as estratégias do Jair deram muito certo. Até achei que ele demorou um pouquinho para abrir mão dos três volantes, mas não foi tempo suficiente para que o Atlético pudesse buscar um resultado melhor. Melhor não, muito melhor do que o do intervalo. Então, para mim, o Jair Ventura foi o principal nome do jogo dessa vitória do Atlético lá no Maracanã por 2-1 de virada sobre o Fluminense. Sair da zona do rebaixamento é um alívio. Né? O Atlético trabalha agora em uma outra atmosfera. Pressionado, o futebol é pressão o tempo todo, mas é muito mais leve você trabalhar fora da zona do rebaixamento do que trabalhar
dentro da zona de rebaixamento. Tem um jogo em casa agora contra o Criciúma, uma oportunidade de dar uma deslanchada dentro da competição e brigar, quem sabe, um pouquinho distante aí dessa zona de rebaixamento. Não é fácil se afastar da zona de rebaixamento, mas o Atlético vai ter essa oportunidade, já que os times lá de baixo têm pontuado muito pouco. Uma nova vitória agora dentro de casa contra o Criciúma daria ao Atlético uma distância bastante interessante aí para os últimos colocados deste Brasileirão. Tá bem? Foi isso que eu vi nessa vitória do Atlético sobre a equipe do Fluminense por 2-1 lá no Maracanã. Você, torcedor, fique à vontade aí para fazer a sua manifestação, para apresentar o seu texto, a sua análise, porque ela também é importante aqui no Futebol 62. No Futebol 62 não é um canal de via única, onde só a minha opinião vai. Não, aqui vai, volta, e você pode discordar, pode fazer suas ponderações. O que vale é a sua participação eficiente aqui no nosso canal. Se ainda não for inscrito, eu te convido outra vez a se inscrever. Deixe o seu like se ainda não deixou. Meu muito obrigado a todos vocês e até o nosso próximo encontro.